No mundo da WWE, onde lendas nascem e legados são passados de uma geração para a próxima, há poucas coisas mais emocionantes do que aqueles momentos raros em que os filhos de ícones famosos do wrestling não apenas alcançam, mas superam seus pais. Essas novas estrelas escrevem seu próprio capítulo. Um capítulo que mostra que a grandeza não é apenas herdada, mas pode ser recriada. Hoje, olhamos para os nomes que redefiniram completamente a história de suas famílias e começamos com o número 1. Top 1. Randy Orton. Randy Orton é talvez a personificação mais clara de um legado que não foi apenas continuado, mas reformulado. Muito antes de ele próprio entrar no ringue, seu pai, Cowboy Bob Orton, era considerado um dos técnicos mais respeitados de sua época nas décadas de 70 e 80. Com seu estilo rude, sua astúcia e o famoso braço engessado que o tornava inconfundível, Bob ganhou o NWA Florida Heavyweight Title e até esteve no evento principal da primeira WrestleMania, um momento que poucos de sua geração alcançaram. Mas por mais impressionante que tenha sido sua carreira, ela empalideceu no momento em que Randy Orton entrou em cena. Com uma aura fria, uma dureza focada e uma presença que imediatamente exigia respeito, Randy estava determinado a não ser apenas o filho de Bob Orton. Em poucos anos, ele fez história. Aos 24, ele se tornou o mais jovem World Heavyweight Champion na WWE. Um recorde que ainda hoje inspira admiração. Mas isso foi apenas o começo. Ao longo de 2 décadas, ele acumulou mais campeonatos mundiais, moldou grupos icônicos como Evolution e Legacy e criou com o RKO um dos finalizadores mais lendários de todos os tempos. Bob Orton era grande, mas Randy Orton se tornou imortal. Top 2. Bret Hart. Quando se trata de segundas gerações no wrestling, um nome sempre surge. Bret The Hitman Hart. Seu pai, Stu Hart, foi um verdadeiro pilar do wrestling canadense. Como fundador da Stampede Wrestling e como lendário treinador na infame Hart Dungeon, ele formou inúmeros talentos que mais tarde fariam história na WWE. Stu era rigoroso, tecnicamente brilhante e mundialmente respeitado. Mas apesar de sua influência, seu legado permaneceu principalmente regional, um alicerce, mas não um monumento global. Foi exatamente isso que seu filho mudou. Bret Hart entrou na WWE na década de 1980, trazendo consigo a disciplina, a precisão e o timing perfeito que havia aprendido no Dungeon. Ele não impressionava pela massa ou força bruta, mas por sua compreensão magistral da psicologia do ringue. Cada golpe, cada movimento, parecia uma pincelada consciente de um artista. Ao longo de sua carreira, ele ganhou 7 campeonatos mundiais, participou de duelos inesquecíveis contra Stone Cold Steve Austin, Mr. Perfect e Shawn Michaels, e conquistou o título de Excellence of Execution. Se Stu Hart construiu o alicerce, Bret foi quem colocou o nome Hart no mapa mundial. Ele não apenas superou seu pai, mas transformou o legado da família em um símbolo de perfeição técnica e arte do wrestling. Top 3. Mr. Perfect Kurt. Hennig, mais conhecido como Mr. Perfect, é a prova de que o talento pode ser herdado, mas a verdadeira grandeza precisa ser conquistada. Seu pai, Larry The Axe Hennig, foi um temido profissional de força da AWA nas décadas de 60 e 70. 5 vezes AWA Tag Team Champion, um homem de pura força e tenacidade inabalável. Larry era uma rocha, um símbolo de trabalho duro e lealdade. Mas, embora respeitado, ele nunca alcançou a fama mundial que seu filho viria a ter. Kurt Hennig se apresentava com uma leveza que imediatamente revelava que ele estava destinado a coisas maiores. Na AWA, ele ganhou o World Heavyweight Title e provou que não estava apenas dando continuidade a um legado, mas estava pronto para superá-lo. Com sua ida para a WWF, começou a era de Mr. Perfect, uma figura que aparentemente podia fazer tudo sem esforço. Seja em feitos esportivos ou em proezas técnicas no ringue,
Kurt executava cada movimento com precisão total. 2 vezes campeão intercontinental, lutas lendárias contra Bret Hart, Tito Santana e Shawn Michaels. Tudo isso o tornou provavelmente o maior campeão mundial não coroado de sua época. Larry Hennig abriu o caminho, mas Curt Hennig o transformou em ouro. Ele não apenas superou seu pai, ele redefiniu a perfeição. Top 4. Bron Breakker. O nome Steiner já significou força bruta, dureza inabalável e uma dominância que moldou o wrestling de duplas por anos. Rick Steiner, o Dog-Faced Gremlin, formou junto com seu irmão Scott uma das equipes mais explosivas de sua geração. Com suplexes poderosos, energia intensa e seu orgulho de Michigan, eles ganharam títulos na WCW, NWA e WWF. Rick era um talento natural, preciso, forte e respeitado. Mas apesar de todos os seus sucessos, sua carreira individual nunca alcançou o ápice global que seu filho almeja hoje. Bron Breakker estreou no NXT com um impacto que imediatamente fez sentir que uma nova geração do DNA Steiner havia nascido. Rápido, poderoso, explosivo, uma mistura rara que o destacou da multidão desde cedo. Já em seus primeiros meses, ele ganhou o NXT Championship 2 vezes, um marco que seu pai nunca alcançou nessa idade. E com cada spear, cada aparição dominante, ele mostrou que não está apenas carregando um legado, mas estabelecendo um novo padrão. Após sua transição para o main roster, ele continuou sua ascensão e ganhou o Intercontinental Title no SummerSlam contra Sami Zayn, um triunfo que foi negado a Rick Steiner na WWE. Tudo indica que Bron Breakker não apenas continuará o legado Steiner, mas o superará. Esta é a sua era. Top 5. Carmella. Em um mundo onde nomes famosos do wrestling podem ser um trampolim ou um fardo pesado, Carmella seguiu um caminho totalmente próprio. Seu pai, Paul Van Dale, foi um trabalhador silencioso do negócio no final dos anos 80 e início dos 90. Como talento de aprimoramento, ele ajudava outros a brilhar sem nunca ganhar títulos ou estar nos holofotes. Ele era dedicado, apaixonado, mas seu nome permaneceu amplamente desconhecido. No entanto, esse pano de fundo humilde se tornou uma inspiração para sua filha. Quando Carmella chegou à WWE em 2013, ela inicialmente apareceu como a companheira alegre e glamorosa de Enzo Amore e Big Cass. Mas quando ela se apoiou em seus próprios pés, sua verdadeira jornada começou. Ela treinou mais duro, desenvolveu seu estilo e provou que era mais do que um rosto bonito sob os holofotes. Em 2017, ela fez história ao vencer a primeira Women's Money in the Bank match. Um momento que não apenas mudou sua carreira, mas também ofuscou o legado de seu pai. Com a conquista do SmackDown Women's Championship e dos Women's Tag Team Titles, ela se estabeleceu definitivamente como uma força no wrestling feminino. Paul Van Dale já havia ajudado outras estrelas a brilhar. Carmella, porém, tornou-se a luz mais brilhante de sua família e levou o nome Van Dale aonde ele nunca esteve antes. Top 6. Raquel Rodrigues. Nem todo mundo que nasce em uma família de wrestling herda automaticamente os holofotes. Alguns precisam acender sua própria faísca, e Raquel Rodrigues é um exemplo perfeito disso. Seu pai, Ricky Desperado Gonzalez, passou anos em palcos menores de wrestling no sul do Zemanama. Ele era um journeyman trabalhador, alguém que deixava os outros brilharem sem nunca alcançar o grande palco da WWE. Seu nome não entrou para a história, mas sua paixão permaneceu inabalável, e Raquel a levou adiante. Após sua carreira no basquete universitário, Raquel decidiu conscientemente seguir o caminho de seu pai. Uma decisão cheia de coragem e responsabilidade. Quando ela chegou à WWE em 2016, ela imediatamente se destacou. Alta, poderosa, confiante e com uma presença que não podia ser ignorada. Suas conquistas de títulos no NXT, incluindo 2 vezes o Women's Tag Team Championship e finalmente o NXT Women's Championship, provaram que ela era mais do que apenas um talento promissor.
Ela era uma rocha, uma guerreira moderna. No elenco principal, ela ainda está buscando seu primeiro grande título individual, mas já alcançou mais do que seu pai jamais ousou sonhar. Para Rick Gonzalez, cada uma de suas aparições é um triunfo, pois Raquel não apenas levou adiante seu sonho não realizado, ela lhe deu um novo significado. Seu sucesso um dia moldará o legado de toda a família. Top List 7. Randy Savage. Quando se fala da era de ouro da WWE, um nome é mencionado com especial reverência. Macho Man Randy Savage. Com sua voz rouca, suas roupas extravagantes e sua energia intensa, ele personificou uma era inteira como poucos outros. Mas antes de ele próprio se tornar um ícone, ele esteve à sombra de um homem que era uma figura sólida em sua época. Seu pai, Angelo Poffo. Angelo era um lutador duro da era territorial, disciplinado, ambicioso e até detentor de recordes mundiais em força e resistência. Ele fundou a International Championship Wrestling e influenciou significativamente a cena do wrestling em sua região, mas sua fama permaneceu limitada. Randy Savage, por outro lado, mudou tudo. Quando ele estreou na WWF em 1985, ele imediatamente se destacou. Seu carisma imprevisível, sua presença eletrizante e sua incrível habilidade fizeram dele um dos astros mais influentes daqueles anos em pouco tempo. Ele ganhou o WWF Championship 2 vezes, conquistou o Intercontinental Title e se tornou King of the Ring, em uma época em que o título ainda correspondia a uma verdadeira realeza. Sua luta contra Rick Steamboat na WrestleMania 3 ainda é considerada um exemplo exemplar de narrativa no wrestling. Enquanto Angelo Poffo era um veterano respeitado, Randy Savage se tornou uma lenda insubstituível. O que seu pai começou, ele elevou a uma dimensão que poucos outros jamais alcançaram. Top 8. Jeff Jarrett. No mundo do wrestling, muitos nascem em um legado de ouro, mas poucos conseguem não apenas continuar esse legado, mas expandi-lo. Jeff Jarrett pertence a essas exceções. Seu pai, Jerry Jarrett, já era um promotor visionário e um dos arquitetos mais influentes do wrestling territorial nas décadas de 60, 70 e 80. Com a fundação da Continental Wrestling Association, ele criou um dos mais lendários pontos de wrestling dos Estados Unidos. Aqui, estrelas como Jerry The King Lawler cresceram. E aqui ocorreu a famosa aparição de Andy Kaufman, um marco que uniu entretenimento e wrestling. Jerry Jarrett entendia o negócio como poucos de sua época. Mas Jeff não queria ser apenas o filho de um figurão. Nos anos 90, ele começou sua própria jornada, alternando entre WWF, WCW e mais tarde TNA, e provou que era mais do que um herdeiro. Com 12 campeonatos mundiais e uma carreira que abrangeu várias épocas, ele próprio se tornou um pilar da indústria. Em 2002, seguiu-se o passo que moldaria seu legado para sempre: a fundação da TNA, uma promoção que ofereceu um novo lar a muitos lutadores e representou uma verdadeira concorrência para a WWE. Hoje, décadas depois, Jeff Jarrett ainda está no ringue, agora na AEW, e prova que a paixão não conhece limites. Seu pai lançou as bases, mas Jeff construiu sobre elas um monumento que moldou permanentemente a história do wrestling. Top 9. The Rock. Poucos lutadores superaram tão esmagadoramente o legado de suas famílias quanto Dwayne The Rock Johnson. Seu pai, Rocky Johnson, já era um atleta notável nas décadas de 60, 70 e 80. Como uma das primeiras estrelas afro-americanas, ele impressionava com velocidade, técnica e enorme força. Seu maior triunfo veio em 1983, quando ele, juntamente com Tony Atlas, conquistou o WWF Tag Team Championship, fazendo história como a primeira dupla negra da liga. Rocky Johnson foi um pioneiro, um homem que abriu portas, mas nem ele poderia imaginar o quão longe seu filho iria. Quando The Rock estreou no final dos anos 90, muitos o viam inicialmente apenas como o filho de Rocky Johnson.
Mas isso mudou rapidamente. Com carisma inabalável, timing perfeito e uma presença que eletrizava qualquer arena, ele se tornou um dos rostos centrais da Attitude Era. 10 campeonatos mundiais, inúmeros momentos icônicos, promos cativantes e seu status de People's Champion fizeram dele uma lenda viva. No entanto, a influência de The Rock não terminou no ringue de wrestling. Ele se tornou um dos atores mais bem-sucedidos de Hollywood e hoje é até parte do conselho de administração da TKO, a empresa mãe da WWE. Rock Johnson abriu portas. The Rock construiu um império por trás delas. Quando hoje o nome Johnson é mencionado, o mundo não pensa apenas em wrestling, mas em grandeza global. Top 10. Bray Wyatt. Poucos outros lutadores da era moderna redefiniram tão radicalmente o legado de seus pais quanto Bray Wyatt. Seu pai, Mike Rotunda, conhecido por muitos como Irwin R. Shyster, IRS, foi um performer tecnicamente proficiente nas décadas de 80 e 90, que conquistou respeito com profissionalismo, disciplina e um trabalho de ringue confiável. No entanto, apesar de sua habilidade, seu legado permaneceu sempre o de um veterano consistente, mas não imortal. Bray, por outro lado, decidiu cedo não apenas sair da sombra de seu pai, mas criar um mundo completamente novo. Quando Bray Wyatt ascendeu na WWE nos anos 2010, ele trouxe algo que ninguém esperava. Uma forma sombria e psicológica de wrestling, que ia muito além da representação clássica de personagens. Com sua voz misteriosa, sua intensidade opressora e uma maneira quase cinematográfica de narrar, ele criou a Wyatt Family, uma figura de culto que combinava medo, fascínio e mito. Quando essa persona atingiu seu limite, ele se transformou novamente e se tornou The Fiend, uma figura de pesadelo que o público não apenas via, mas sentia. Bray Wyatt não era apenas um lutador. Ele era um narrador, diretor e personagem principal de seu próprio mundo. Enquanto Mike Rotunda representava a consistência técnica, Bray se tornou o arquiteto da profundidade psicológica no wrestling. Sua morte precoce em 2023 deixou um vazio, mas seu legado permanece inesquecível, maior do que tudo o que seu pai jamais pôde alcançar. Cada uma dessas histórias mostra o quão longe um legado pode ir quando uma nova geração tem a coragem de superar a si mesma. Alguns saíram da sombra de seus pais, outros criaram mundos inteiramente novos. Mas todos moldaram a história do wrestling à sua maneira. Se você gostou desta jornada, inscreva-se no canal e dê um curtir no vídeo para não perder mais histórias emocionantes do mundo do wrestling.